Parque Estadual Nascentes do Ipiranga. Esse lugar paradisíaco é um oásis aqui em São Paulo. E hoje nós vamos mostrar para vocês um pedaço do paraíso, o Jardim Botânico de São Paulo, que está instalado dentro desse parque. O Jardim Botânico, na verdade, surgiu em 1928, aqui, exatamente nesse local. O primeiro Jardim Botânico ocorreu no Jardim da Luz, o que é hoje o Jardim da Luz. Mas foi aqui, obviamente, nessa área imensa, que ele se solidificou. E aqui se fazem, então, vários estudos, pesquisas, educação ambiental e também o lazer dos paulistanos e visitantes que costumam desfrutar dessas belas paisagens. Venham com a gente e venham desfrutar dessa maravilha. Um dos grandes destaques aqui do Jardim Botânico, nós estamos na Alameda von Martius. São as palmeiras imperiais que vocês podem observar tanto do meu lado direito quanto do meu lado esquerdo. E quem nunca se encantou com a beleza e imponência das palmeiras imperiais? Mas elas têm uma história bem curiosa. Por que se chama palmeiras imperiais? Bom, com a chegada de Dom João VI, da família real aqui no Brasil, em 1808, Dom João VI ele possuía o monopólio das mudas de palmeiras imperiais. Só ele podia ter. Isso porque ele utilizava essas mudas de palmeira imperial para dar de presente para outros reis. Por isso que é chamada palmeira imperial. E elas são palmeiras centenárias, alcançam até 50 metros de altura, né? São bonitas, imponentes. Então, depois que termina esse monopólio, a gente vai ver essas palmeiras sendo plantadas em casarões históricos, né? Nas fazendas ali do Vale do Paraíba, Rio de Janeiro. A gente sempre encontra essas alamedas aí com as palmeiras imperiais. Então, aqui mais outro detalhe do parque, a gente está aqui diante desse cambucizeiro. Aqui a gente tem a frutinha do cambuci, que parece uma espaçonave, né? Tem esse formato aqui. Então, cambuci é uma fruta que é utilizada em cosméticos, suco, sorvete, enfim. É o nome que dá nome a um bairro aqui de São Paulo. Também aqui em São Paulo nós temos a Rota do Cambuci, onde perpassa aí por Mogi das Cruzes, Ribeirão Pires. Então, só para vocês verem, né, que não é uma fruta assim tão comum da gente encontrar, né, mas esse é o formato dela. Então agora vamos parar para refletir um pouco e pensar, né, o porquê, qual que era a intenção que estava por trás na criação do Jardim Botânico aqui em São Paulo, né? Quais eram os interesses envolvidos. Então, primeiro, essa região que nós estamos era uma região que havia muitas chácaras, capoeiras. Então o governo do estado decidiu desapropriar toda essa região aqui, porque nós estamos num local onde há várias nascentes de rios. Então isso é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, aqui tem 24 nascentes de rios. Formando o Riacho do Ipiranga, o córrego do Ipiranga, né, são 3, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas enfim, foram desapropriados porque eles estavam pensando, né, de utilizar esses recursos hídricos daqui, preservar o florestamento, preservar as nascentes do Riacho do Ipiranga. Acho que quando eu falo Riacho do Ipiranga, acho que todos vocês sabem, né? Logo vem à mente da gente a Declaração da Independência do Brasil, lá no bairro do Ipiranga, onde está o Parque da Independência. Enfim, então esse local que foi desapropriado. Mas antes disso, em 1917, um grande naturalista brasileiro chamado Frederico Carlos Oene, ele foi convidado para trabalhar lá no Instituto Butantan. Só que lá, assim que ele foi trabalhar, ele já montou uma seção de botânica lá no Instituto do Butantan. Então, ficou funcionando lá essa seção de botânica, e aí ele vai ser convidado para poder criar aqui, né, idealizar o Jardim Botânico aqui nesse local que vai ser escolhido. Então o jardim ele começa em 1928, só que assim, oficialmente a inauguração vai ser 1938, porque essa inauguração ela coincide com a criação do Departamento de Botânica, né, o Instituto de Botânica. Então hoje aqui nesse parque a gente tem, além da preservação das nascentes dos rios, a gente tem o Instituto de Botânica e o Museu de Botânica, que nós vamos conhecer aí mais para frente. Então esse aqui é o córrego Pirarangaua.
Esse córrego antigamente ele era canalizado, depois eles fizeram a descanalização, deixaram ele assim, a céu aberto, e esse é um dos córregos de grande importância porque ele vai desaguar no Riacho do Ipiranga, que nós vamos ver mais adiante, mas é o córrego Piraranguá. E hoje, esse antigo parque do estado, hoje ele se chama Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Mais um detalhe das espécies encontradas aqui no Jardim Botânico, a gente tem esse exemplar aqui à minha direita, que é da árvore corticeira. A corticeira era utilizada para fazer cortiça, é muito utilizada pela indústria de vinícolas para fazer as rolhas de vinho. Então, se eu apertar aqui, vocês vão ver que o tronco da árvore ele é bem molinho, né? Chega a ser bem fofinho. Um dos maiores produtores é Portugal, mas também tem produção na Espanha, no Marrocos, enfim, em outros países. E Portugal é o principal produtor, né, para atender essa indústria das vinícolas. Essa árvore, ela dura bastante tempo, aliás, levam anos, né, para ela ficar adulta, para ir para essa produção das rolhas. Então, por isso que existe um movimento aí de trocar as rolhas de corticeira por outro material, ou plástico, enfim, existe esse movimento. O Jardim Botânico, ao passar dos anos, ele vai sofrendo modificações. E aí, em 1942, quando chega o centenário do botânico chamado João Barbosa Rodrigues, que era um brasileiro bastante famoso, reconhecido aqui no Brasil, chegou a dar palestras na Europa também, foi fundado aqui o Museu de Botânica. Né? Isso pelo criador do Jardim Botânico, como eu falei anteriormente, o Frederico Carlos Oene, para homenagear o centenário do João Barbosa Rodrigues, então ele cria esse museu. E aí um destaque aqui da arquitetura, a gente pode ver aqui tanto do meu lado direito quanto do lado esquerdo, são esses painéis em terracota. E a gente vê o desenho ali de uma planta, de uma flor, de alguma espécie. E são espécies da flora brasileira que estão representadas. Então, por fora do edifício, todos os lados da parede, a gente vê essa representação em terracota. Lá dentro também um destaque maravilhoso é um vitral no teto, que também faz, né, essa alusão à flora brasileira. E o Jardim Botânico, ele tem essa função. Aqui é um local de pesquisa, de preservação, conscientização ecológica das pessoas e também para lazer. Só que aqui no caso de lazer, a gente chama de lazer contemplativo, porque aqui não pode andar de bicicleta, não pode andar de skate, não pode jogar bola, porque todas as espécies que estão aqui em volta, elas são utilizadas para estudo, né, para pesquisa. Então, por isso que a gente fala que é um lazer contemplativo. O máximo que você pode vir é fazer um piquenique, né, tirar foto, vem muita gente fotografar aqui, caminhar, fazer uma meditação, enfim. O acervo do museu ele é formado por sementes, por resinas de árvores e pelas próprias espécies. É um museu bastante interessante de se conhecer, bem diferente do que a gente está acostumado a frequentar. Então, quando vocês estiverem passando aqui pelo parque, ele estiver aberto, eu convido vocês a entrar e conhecer esse acervo que é bem legal. Então, agora essa parte do Jardim Botânico, nós estamos no chamado Jardim do Linneu. Essa daqui é uma das escadarias do Jardim do Linneu, ela tem dos dois lados. Essas escadarias, elas dão acesso às trilhas de terra. E aqui, o Jardim do Linneu, vocês vão observar que ele é um jardim mais simétrico, ele é em estilo renascentista, né? Tudo com as árvores tudo podada, tudo bonitinho. O Linneu, ele foi um grande naturalista, professor da Universidade de Uppsala, lá na Suécia. E esse Jardim do Linneu foi inspirado no jardim que tem lá em Uppsala. O nome dele é Carl von Linné, mas aqui no Brasil a gente acabou traduzindo o nome dele, mas ele foi responsável por dar as nomenclaturas para as espécies, que se chama taxonomia. Então vocês podem ver que todas as espécies elas têm um nome científico e são dois nomes. O nome significa o gênero e o segundo nome é a espécie. Então isso foi criado pelo Linneu, então por isso que o jardim é em homenagem a ele. Aí o que a gente encontra? Aqui diante do jardim, a gente tem as duas estufas. Do meu lado esquerdo é a estufa de biomas brasileiros, né? Especificamente aqui de São Paulo, Mata Atlântica.
e do lado direito é sobre o cerrado. A gente tem uma parte aqui no estado de São Paulo que também tem o cerrado. Então, por conta da pandemia está fechado, mas sem pandemia está sempre aberto, é interessante entrar. Você percebe o clima, né, do porquê que é estufa, porque é bem quente. E aí tem as espécies lá dentro que são típicas desses biomas, né, tanto Mata Atlântica quanto o Cerrado. E no meio do jardim aqui esse espelho d'água, super bonito. O primeiro espaço que, vamos dizer assim, inaugurou o Jardim Botânico é aqui o Orquidário. Justamente porque o Frederico Carlos Oene, que eu falei para vocês que foi o idealizador da formação do Jardim Botânico, ele era um mineiro, desde criança ele já colecionava orquídeas. Então, colecionar orquídeas, estudar as orquídeas, né, pesquisar, isso era uma grande paixão para ele. Então, foi o primeiro espaço criado aqui. Aqui a gente tem algumas espécies, mas assim, a maioria, a diversidade de espécies, de regiões de todo o Brasil, está em um local fechado, onde somente os pesquisadores que têm acesso. Mas esse aqui é o marco de fundação do Jardim Botânico. Estamos aqui do Lago das Ninféias. Por que tem esse nome, Lago das Ninféias? É por conta dessa espécie que está aqui acima do lago, né, onde dá essa flor linda que são as ninféias. As espécies de ninféias que tem aqui é a rosa, azul e amarela. No momento a que está aberta é a rosa. Elas também são chamadas de lírio d'água e essa flor ela tem uma característica de que de manhã ela abre e à noite ela fecha. Essa espécie é da mesma família da Vitória Régia. Vocês podem ver que as folhas são redondinhas. Só que assim, a Vitória Régia ela chega até 1 metro, né? Então são gigantes a Vitória Régia. E a ninféia, a folha, ela é menorzinha. E dá essa beleza aqui no lago. Fora isso, há várias outras espécies aquáticas aqui dentro do lago. Esse lago ele é artificial, que os pesquisadores aqui do parque, pesquisadores de universidade, né, que vêm para cá fazer pesquisa, aliás, a gente está num local que é muito importante para a questão de pesquisa, eles colhem esse material, fazem as pesquisas, estudam as espécies, né, sempre com esse olhar de preservação mesmo do meio ambiente e conhecer o bioma, os biomas. Outra curiosidade que nós temos aqui no parque é esse portão histórico de 1894. Ele fazia parte da repartição de água que abastecia a região. Essa repartição ela funcionou até 1928, depois em 1973 foi doado para o Jardim Botânico e colocado aqui nesse local. Então é uma peça bem interessante, um portão belíssimo aí, que dá para vocês virem tirarem belas fotos diante aqui do portão. Agora, outro detalhe interessantíssimo aqui dentro do Jardim Botânico é esse local que nós estamos, que se chama Jardim dos Sentidos. Então, quando já se aproxima aqui, vocês começam a sentir o aroma. O parque ele tem essa função, não só esse apelo visual das plantas, das flores, mas também essa parte aromática que nós temos aqui. Por exemplo, aqui à minha direita a gente tem a babosa. Então, a gente tem aqui ervas aromáticas, tanto medicinais como utilizadas com temperos, né? Então, babosa, a lavanda, tem também arruda, manjericão, capim-santo, então várias ervas. Aqui quando vocês vêm, vocês podem tirar uma folhinha, cheirar para poder identificar. E também bem interessante para as pessoas com necessidades especiais. Então se a pessoa tem uma deficiência visual, ela pode chegar aqui, né, e brincar com esses sentidos, sentir esses aromas e descobrir quais ervas estão aqui plantadas. Aqui é a trilha do bambu. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, essa trilha, né, ela é toda fechada aí pelos bambus. O bambu ele é uma árvore muito interessante, tem uma simbologia aí muito especial para os orientais. O bambu tem aquela história, né, de que enverga, mas não cai, porque ele tem raízes muito sólidas, então pode vir uma ventania, né, que ele vai balançar, mas não vai cair. Então por isso que tem esse ditado, né, balança, mas não cai. Então é assim que a gente tem que ser na vida. Outro detalhe interessante são as espécies silvestres que tem aqui no Jardim Botânico. A gente tem macacos bugios, inclusive nesse momento vocês não vão conseguir ouvir, mas eles estão vocalizando bastante, então é bem comum entrar aqui e eles estarem vocalizando. Bichos preguiça e fora as aves. Tem várias aves de várias espécies aqui dentro do jardim, inclusive vem o pessoal que gosta de fotografar ou que gosta de pesquisar essas aves, eles entram aqui no parque para fazer esse estudo também.
Então aqui à minha direita nós temos o Castelinho e ao lado do Castelinho a Trilha das Nascentes, que é um dos pontos bem interessantes aqui do Jardim Botânico, porque essa trilha vai dar lá na nascente do Riacho do Ipiranga, que é uma nascente com água límpida, extremamente interessante, né? Você está numa nascente, geralmente as pessoas acham que uma nascente é uma grande quantidade de água, e na verdade é um olho d'água bem pequeno. E o interessante dessa trilha é que ela é feita de madeira numa ponte suspensa, para ter o mínimo de impacto ambiental possível, para na hora da construção não precisar desmatar ou a gente pisar em cima das plantas. E o interessante dela é que ela dá acessibilidade para cadeirante, então o cadeirante pode fazer essa trilha. Ela leva de 15 a 10 minutos, é bem curtinha e com visual fantástico. E assim, o Jardim Botânico, entre flores, plantas, árvores exóticas e pequenos animais, é um reduto realmente para o paulistano e para todos os visitantes. Um lugar que vale a pena contemplar, vale a pena desfrutar. O Jardim Botânico está aberto de quarta a domingo, das 9 às 17 horas, e o endereço é Avenida Miguel Stéfano, 3031, bairro da Água Funda. Existe um serviço bastante interessante para as pessoas que querem caminhar logo cedo, das 6 às 9 horas. É só você fazer uma carteirinha e se identificar para aproveitar uma caminhada logo no início da manhã. Esperamos que tenham gostado desse nosso episódio de hoje e esperamos no próximo contar com vocês.